Para discutirmos a situação do trabalho na sociedade atual, devemos antes conhecer como chegamos a essa realidade e como essa concepção é compreendida em outras sociedades. A ideia de trabalho varia conforme a sociedade e também com o passar dos anos. Em nossa sociedade, a produção é decorrente de uma complexa rede de trabalhadores de trabalho, diferentemente das sociedades tribais. Por exemplo, essas não são estruturadas pelo que consideramos trabalho. Essas agem a fim de obter o que necessitam para sobreviver. Para chegarmos ao trabalho que conhecemos hoje, foi necessário realizar muitas transformações. Com a emergência do mercantilismo e do capitalismo e o fim do serviço obrigatório, era preciso convencer as pessoas de que trabalhar para os outros era bom. Foi preciso, então, mudar a concepção de trabalho. De atitude desprezível, passou a ser visto como atividade que dignifica o ser humano. Houve a transformação de pequenos produtores em assalariados. Esta ocorreu por meio de dois processos de organização do trabalho: a cooperação simples e a manufatura. O trabalho foi convencido de que a situação presente era melhor do que a anterior. Diversos setores da sociedade colaboraram para essa mudança: as igrejas, os governantes, os empresários e as escolas. Karl Marx e Emile Durkheim foram importantíssimos, pois mudaram a concepção de trabalho, marcando perspectivas distintas sobre a divisão nas sociedades modernas. Para Marx, a divisão social do trabalho realizada no processo de desenvolvimento das sociedades gera a divisão de classes. Nas sociedades modernas, com o surgimento das fábricas, duas classes foram definidas: a dos proprietários de máquinas e dos seus operadores. Subordinado à máquina e ao proprietário dela, o trabalhador só tem, segundo Marx, sua força para vender. Ao pagar pela força de trabalho, o capitalista passa a ter o direito de utilizá-lo na fábrica. Outra evolução do trabalho foi no fim do século XIX, quando Frederick Taylor propôs a aplicação de princípios científicos na organização do trabalho, buscando maior racionalização do processo produtivo. No século XX, o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas produtivos deu origem a uma forma de divisão do trabalho, que se tornou conhecida como Fordismo, numa referência a Henry Ford, o inventor de um modelo de produção em série. As expressões Taylorismo e Fordismo passaram a ser usadas para designar um processo de trabalho com as seguintes características: aumento da produtividade com o controle das atividades dos trabalhadores, divisão e parcelamento das tarefas. Esse processo disseminou-se, dando início à era do consumismo, definida pela produção e pelo consumo em larga escala. Com Ford e Taylor, o planejamento da divisão do trabalho passou a vir de cima, sem levar em conta a opinião dos operários. Novas transformações aconteceram na sociedade capitalista, principalmente depois da década de 70, e todos têm a ver com a busca desenfreada por mais lucros. Surgiram, por exemplo, formas de flexibilização do mercado do trabalho. Em relação ao chamado posto fixo de trabalho, o sociólogo francês Robert Castel, no livro A Metamorfose da Questão Social, destaca quatro pontos que parecem estar se generalizando no mundo: desestabilização dos estáveis, precariedade do trabalho, déficit de lugares, qualificação do emprego. Nos últimos 60 anos, convivemos no Brasil simultaneamente com várias formas de produção. O setor informal inclui empregados de pequenas empresas que trabalham sem registro e indivíduos que, por conta própria, prestam serviços pessoais e de entrega, comércio ambulante, execução de reparos, etc. Segundo o PNAD, realizado em 2008, apenas 34,5% dos 92,4 milhões de indivíduos ocupados têm carteira de trabalho assinada.
Depois das grandes transformações pelas quais o Brasil passou nos últimos 30 anos, a questão do desemprego é um dos problemas nacionais. Somente será possível resolver a questão do emprego no Brasil com a ampliação da presença do Estado nos mais diversos setores: educação, saúde e segurança, envolvendo a contratação de milhares de pessoas,